Os vampiros são muito mais antigos do que parecem? Afinal de contas, sempre estiveram presentes na literatura ou era folclore? E qual é a relação do André Bianco com tudo isso? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, sejam muito bem-vindos ao Castelo Negro. Eu sou o professor Vinícius e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. Mas antes é aquele negócio, né? Quem não deixou o like já mete a bota nesse like, chega na voadora. Sabe, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para a gente poder começar com a nossa boa e velha pancadaria aí semanalmente. Vocês vão aprendendo sobre crítica literária aqui conosco no nosso Poeiro Castelo. E agora, tendo falado isso, vamos lá para a pancadaria seca. Semana passada, um dos nossos inscritos pediu para que nós fizéssemos um vídeo sobre o set do André Bianco. E eu me embrenhei por uma pesquisa um tanto quanto feroz sobre o vampirismo, sobre suas origens, sobre as lendas, e surgiram algumas ideias. Vou mencioná-las no final deste vídeo. Por hoje vamos fazer uma breve história do termo vampiro e de como essas criaturas fantabulosas surgiram na nossa literatura, no nosso cinema, no teatro, na poesia, Lord Byron que eu diga, e entre outras manifestações da arte, vamos por dessa maneira. A primeira coisa que eu observei quando fui fazer essa pesquisa é que quase que a totalidade das culturas mundiais apresentam algum tipo de vampirismo. Na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, principalmente na Europa, que é a versão mais conhecida, nós vemos aí manifestações muito variadas de criaturas vampirescas, algumas mais humanoides, outras menos humanoides, mas, de maneira geral, sempre essas criaturas que se alimentam da força vital do ser humano, que o sangue representa isso, uma tradição, digamos, bastante cristã em algum momento. Porque o sangue que dá a vida, o sangue de Cristo, que os católicos tomam na igreja, no formato do vinho. Então, sempre quando o vampiro bebe a essência do sangue, ele bebe a essência da vida também. Uma criatura bastante diabólica, vamos por dessa maneira. E os primeiros relatos que surgem dessa criatura, desse vampiro, elas são do folclore popular. Fiz algumas leituras sobre o material da Romênia, da Grécia, então é uma coisa peculiar. Na Grécia, eles têm um nome que eu tive até que fazer uma cola aqui para pronunciar isso, que eu não sei. Se alguém souber grego, depois corrija aqui, mas a maneira como pronuncio seria Vrikolacas. Não sei pronunciar grego, não conheço absolutamente nada dessa língua em pronúncia. Mas Vrikolacas é a maneira como eles tratavam dessa criatura naquela mitologia séculos atrás. Muitos séculos atrás. É uma coisa velha, do Arco da Véia. Nesse folclore romeno, eles se pronunciam como Strigoi. Pronunciam não. Eu li nesses arquivos como Strigoi, eu também não conheço pronúncia. Mas sabe, em diferentes culturas do mundo eles vão levar diferentes nomes. O próprio termo vampiro vem de vampir, do alemão. É uma coisa que eu achava que era de outra origem, mas acabei descobrindo que a origem ela é muito mais complexa e controversa do que se parece. Mas verdade seja dita, a palavra vampir ela vai ser usada só a partir do século XIX. É uma coisa um tanto quanto recente, se a gente for parar para pensar, historicamente falando. Então, falando no século XIX, lá a gente tem que pensar em alguns dos grandes nomes. Foi com muita dor no coração que eu não pus aqui nessa lista, senão a coisa ia ficar muito grande. Alguns nomes e eu ia ter que falar sobre eles, mas vou pôr os nomes aqui, os principais difusores dessa nomenclatura e que ajudaram a popularizar a imagem dessa criatura vampiresca. Eu acho que nós não podemos falar de vampiros sem antes pensar no John Polidori, que era aquele médico pessoal do Lord Byron, que o Lord Byron meio que plagiou a obra dele. Mas verdade seja dita, eu acho que uma das grandes influências do vampiro foi com o John Polidori, que escreveu aquele material que nós chamamos de The Vampire, escrito com Y. Então, a primeira perspectiva que nós temos aí desse vampiro, essa criatura que tem umas salpicadas de gótico, uma salpicada de decadentismo, sabe? Quem viu o vídeo sobre decadentismo francês sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, dá uma checada depois no vídeo. Mas, além do John Polidori, nós temos outra criatura, outro escritor que foi muito influente, que seria o James Remar, que escreveu o Varney, The Vampire.
É uma coisa um pouco macabra, né, que vai descrevendo os feitos desse vampiro. Mas eu acho que a visão mais medonha de vampiros, né, pensando no século XIX, foi essa do Bram Stoker, né, esse irlandês que escreveu o Drácula. É uma visão muito medonha, porque naquela época na Europa via-se assim, um medo muito grande dessas doenças que eram transmissíveis. Vamos pensar um pouquinho na sífilis, vamos pensar um pouco na tuberculose. Então, a maneira como ele encara o vampirismo nessa literatura, com o Drácula, é uma coisa um pouco embasada nessa visão científica da coisa, um pouco dessas doenças, porque o vampirismo ele é uma transmissão. Ele é uma doença que é transmitida por sexo, pela morte, de tomar o sangue, né? Então quando nós vemos o Drácula entrando no quarto daquela mulher, fazendo que ela beba um pouco do sangue. Então, para as pessoas daquela época, isso aí foi uma coisa, né, que ele meio que mexeu com o dedo na ferida. Né? Pôs o dedo na ferida e torceu, porque era uma coisa muito forte ali no imaginário popular. Esse vampiro, não é que se a gente fosse pensar em algumas perspectivas, tem muito que a gente pode falar, né? Essa criatura que ela é um tanto parasitária, sabe? Um tanto quanto sombria, um cadáver que se alimenta do sangue dos seres humanos, uma criatura que não aparece em espelhos, mas né, nos tempos modernos não aparece em câmeras ou em filmagens, porque sua imagem, de acordo com a igreja, é uma afronta a Deus. Por isso ele não tem reflexo. É uma criatura que não goza de uma existência terrena 100%, porque é uma criatura diabólica, é uma criatura perversa. Então, quando o Drácula se arrasta pelas paredes nesse romance original do Bram Stoker, né, isso é uma coisa chocante. Ele se transforma em uma neblina, ele se transforma em morcego, ele se alimenta de sangue. Algumas coisas bastante repulsivas vão aparecer naquele tempo. Foi um livro muito forte, né, em 1897, quando ele foi lançado. É uma coisa meio complicada, né? Você pensar numa sociedade que está ali, vivendo aquele período vitoriano, sabe, com vários medos de algumas doenças, de guerras que aconteceram o tempo todo. Esse autor traz essa visão um tanto quanto sombria, essa visão da morte, né, como dizia o nosso amigo Ernest Becker. Ernest Becker ele vai falar bastante sobre essa questão, né, das maneiras como a morte ela vai aparecer de maneira simbólica, né? Porque a morte ela não é uma coisa que nós podemos expressar de maneira mais material. A morte é uma coisa muito abstrata. E o vampiro ele simboliza isso de maneira muito fantabulosa, vamos por assim. Então, depois dessa visão do vampiro que nós temos aí na literatura do Bram Stoker, uma coisa que chocou demais a população, do início ao fim, nós temos aí o cinema. A gente pode pensar, por exemplo, no Nosferatu, que é um filme que fez bastante sucesso no início da era do cinema. Foi o primeiro filme em preto e branco aí que eu vi na minha vida, desses mais classicões. A gente vê aquele vilão que desaparece quando o raio do sol bate, os protagonistas vencem, né? Tô dando spoiler. Deixa se passar mais de 100 anos, não é spoiler. Sabe, o filme é uma coisa bastante fantástica. Só que os vampiros foram tomando corpo. E se a gente para poder observar um pouquinho, eles vão assumindo características, né, os vampiros, de acordo com sua própria época. Se a gente para ver, por exemplo, na época do Bramner ou do Polidori, né, o vampiro era aquela coisa gótica, aquele cadáver, aquela coisa decadente. Nós vemos no cinema, nós temos aí todo esse expressionismo, todo esse impressionismo que aparece alemão, sabe? Aquela sombra exagerada que acontece. Agora, se a gente avança um pouquinho mais na história, nós vamos ver uma versão um pouco mais humanizada do vampiro. A Anne Rice, por exemplo, ela vai ter aquele vampiro que é melancólico, que sofre com a própria existência. Sabe, tem a entrevista com o vampiro. Ou podemos pensar em alguns vampiros que brilham com o sol, né, que algumas pessoas não gostam muito. Para não criar polêmicas, não vou falar nomes aqui, ou talvez eu fale, não sei. Depende de vocês, da opinião de vocês para o próximo vídeo. Mas, verdade seja dita, né, o vampiro, da maneira como nós enxergamos, ele foi se sensibilizando, ele foi se humanizando um pouco mais. Então, depois de algum certo tempo, o vampiro para, por exemplo, de temer a cruz. Nessa série da Netflix, por exemplo, recentemente que eles lançaram, do Drácula, eles deram uma explicação psicológica / científica do porquê esse vampiro teme a cruz, porque teme a água benta e coisas do gênero. Eu achei bem pouco convincente cá entre nós, mas foi uma série bem montada. Agora, tempo vai, tempo vem, nós vamos vendo esse vampiro se sensibilizando, né, brigando contra uma tribo de cachorros, uma escritora que eu nem vou mencionar aqui em voz alta, mas a coisa se torna bastante fantástica. Sabe, a coisa se torna muito louca
a partir do momento em que nós temos aí esses vampiros que têm uma explicação científica, vamos pensar nos Anjos da Noite, né? O cara teve uma doença, levou uma mordida de morcego de um membro da família, o outro levou uma mordida de um lobo. Os que levaram mordida de lobo por causa de uma mutação viraram lobisomens. Os que levaram mordida de morcego viraram vampiros. E vira uma legião de gente se contaminando, até uma hora que um cara que ele consegue levar as duas doenças, ou os dois genes do corpo, ele leva uma mordida de um vampiro e de um lobisomem, ele vira um sapo. Não, vocês vão me desculpar, aquele bicho estranho que aparece no Anjos da Noite parece um sapo. Uma mistura de um lobisomem com um vampiro vira uma coisa muito louca. Minha opinião, que fique bem clara, o filme não deixa de ser divertido ou interessante de se assistir, mas ele representa bem esse cientificismo por trás da figura do vampiro que existe hoje em dia. Sabe, que se sensibiliza, que quer conviver com os humanos, que tem toda uma dramatização da coisa. Aí de repente eu me deparo com essa pérola, né, por causa desse inscrito. O Ricardo, né, Ricardo, tô falando contigo agora, foi por sua causa isso. Eu confesso que a primeira leitura que eu fiz do André Bianco, ela foi um tanto quanto traumática. Porque talvez eu tenha lido um conto errado, talvez tenha sido alguma obra que não seja de origem dele, eu era muito jovem e não tinha prestado atenção nesse tipo de coisa, mas a linguagem era totalmente banal, era uma coisa bastante... era uma ausência de figuras estéticas assim, palpáveis, um linguajar bastante popularesco no sentido negativo do termo, quase sem o elemento artístico. Mas agora me deparo com esse livro, O Sete. Eu li 5 capítulos desse livro para poder entender como é que essa figura vampiresca vai se construir. E que surpresa agradável que eu tive, não é? Que orgulho que eu senti vendo um cara BR escrevendo um livro com tamanha qualidade. O cara consegue usar o futuro do pretérito, o pretérito mais que perfeito, vai usar uma série de digressões bastante substanciais para poder construir a complexidade, né, da personalidade dos personagens que aparecem ali. Você tem a cultura brasileira muito bem representada. E o que dizer sobre essa caravela portuguesa que esses mergulhadores encontram? Querem ganhar dinheiro, mas acham um caixão de prata lá naquele navio. O que será que tem dentro daquilo? Alguns cadáveres mumificados, talvez? Quando eles têm contato com sangue, aí o rolo começa. Mas surpreendentemente, olha, em questão de estética, falo pra vocês, o André Bianco, nesse livro, é o único que eu li dele efetivamente, então é o único que eu posso falar alguma coisa. A qualidade desse livro me chocou. Sabe, eu vejo muitas pessoas escrevendo essa literatura vampiresca, vejo muitas pessoas dizendo que é um livro adulto, mas eles têm várias marcas de literatura infanto-juvenil quando escrevem sobre vampiros. São personagens com essa natureza vilanesca muito acentuada, quase caricatural, personagens unilaterais, sem profundidade. Mas aí me deparo com essa bagaça, esse livro. Mano do céu! Aliás, mano do céu, sou budista. Buda seja louvado, que doideira isso, sabe? É um aprofundamento muito carregado, uma obscurecência por trás da personalidade de criaturas verdadeiramente perversas. Uma coisa historicamente, sabe? Quem lê esse livro, já nos primeiros 5 capítulos, vê que a pesquisa foi ferrenha em cima desse material. Sabe, nome de equipamento técnico, eu fui atrás, eu sou chato com esse tipo de coisa, eu fui atrás e cacei. Fui atrás da pesquisa com aquelas caravelas e descobri que realmente Portugal tinha aquela tecnologia naquele tempo, em que aquela caravela foi, antes das navegações chegarem aqui de Portugal, que essa caravela foi posta aqui nas épocas da Inquisição em Portugal. Uma coisa que foi um tanto quanto tardia. Mas esse cretino vai e faz uma pesquisa meticulosa historicamente falando e põe elementos que eles são bastante presentes na história, bastante pontuais ali naquela caravela. Sabe, com toda aquela arquitetura do navio, com todas aquelas peças e todo aquele procedimento científico que ele vai usar para poder investigar aquela caixa, aquela serra que se abre, aqueles personagens, né, brasileiros que vêm de partes diferentes do Brasil. Sabe, isso foi fantástico. Sabe, cada vez mais eu me surpreendo quando vejo a qualidade de alguns escritores aqui no Brasil. O André Bianco foi uma surpresa deveras agradável. Ricardo, muito obrigado pela sua indicação aqui, foi muito prazerosa essa leitura. E li uma amostra grátis do livro, vou comprá-lo com certeza, vai fazer parte da minha coleção. E eu recomendo que quem esteja vendo esse vídeo, não vou dar mais spoilers aqui,
né? Porque eu continuo lendo o livro, continuo me divertindo bastante, mas eu diria que de uma maneira bastante madura, né? Brincando aqui com vocês, não, mas uma maneira bastante amadurecida, o André Bianco representa bem aquele vampiro demoníaco, aquela criatura perversa, essa criatura que beira esse traço religioso. Nesse livro 7, pelo menos, é uma obra bastante bem escrita, figuras de linguagem aparecem a torto e a direito, mas com uma linguagem ala brasileira, uma ambientação muito apropriada ao nosso clima, né? Essa brasilidade está aparecendo aqui de maneira bastante eficaz, isso me encantou. Sabe, não tenho pontos negativos a levantar sobre esse livro agora. Nem o livro é perfeito, sempre temos alguns problemas de inverossimilhança, em especial quando nós temos personagens que são bastante inverossimis, quando o diálogo se constrói às vezes é um pouco artificial demais, mas detalhes pequenos. Entende? Isso daí não interfere na qualidade da obra como um todo. Diria que da literatura vampiresca, esse trabalho 7, até o ponto em que eu vejo aqui, é uma obra-prima. Recomendo a leitura. Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Não menos importante do que isso, agora vamos fazer um corte aqui e começar a pensar. Fiquei um pouco aborrecido com a minha pesquisa, né, porque tenho tanto de coisas que eu não consegui apresentar aqui nesse vídeo por uma questão de tempo, por uma questão de metodologia, não é? Sobre essa questão do vampiro. Estou pensando em fazer séries, né, apresentando essa figura do vampiro, fazendo aí um percurso histórico. Lá na pré-história, quando começaram a aparecer os primeiros vestígios, passar pelas produções artísticas, pela poesia, pela literatura, pelo teatro, sabe, pela música, pelo cinema, sabe? Quero mostrar esse fenômeno do vampiro, quero mostrar a maneira como isso daí se fortifica e se consolida na literatura, para que vocês enxerguem aí como é que o vampiro vai se modificando ao longo da história. Não só o vampiro quero fazer também esse percurso, mas como também os lobisomens, fantasmas, zumbis, demônios, espectros. Todas essas coisas que são assim bastante presentes na literatura, eu gostaria de mostrar para vocês aí, numa perspectiva um pouco mais histórica, e mostrar como é que a crítica literária pode, né, fazer toda uma arqueologia, para vocês entenderem como é que essa coisa aí funciona. Como é que a gente pode ver ossadas, né? Vamos por assim, né, fósseis de coisas muito mais antigas presentes na literatura que nós temos hoje. Lembrando sempre daquele conceito que eu sempre exploro, a intertextualidade. Isso é muito importante. Muito bom, capivaras! Por hoje basta. Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. A gente se vê na semana que vem, no nosso próximo vídeo, aqui no Castelo Negro. Catapimbas!